Olá, meus amores, vamos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos rever um pouco sobre o engenho, não é? Como era o trabalho no engenho, e estaremos também falando sobre a expansão do território do nosso país através da mineração. Então, pegue o módulo 2, abra na página 244 do livro de História, tá? Para que a gente possa começar a nossa aula. Bem, no módulo 2, página 244 e página 245, nós temos aqui essa imagem que mostra a mineração no século 17. Nós podemos ver através dessa imagem, ela está em preto e branco, mas dá para observar, não é, a atividade de mineração e também a construção de algumas casas próximas à atividade, ou seja, aonde os bandeirantes e também as outras pessoas que trabalhavam e que eram responsáveis pela mineração, como os escravos, acabavam formando moradia, não é, próximos ao local de mineração. A mineração no Brasil, capítulo 4, página 244 e 245. O descobrimento do ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas, de origem africana, que trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho. Bem, nós temos aqui algumas perguntas que, se estivéssemos em sala de aula, faríamos de forma oral e estaríamos discutindo sobre essa imagem, sobre o que apresenta aqui no livro. Identifique as pessoas apresentadas na imagem e qual a função cada uma delas parece assumir no garimpo. Bem, embora a imagem está preto e branco, podemos observar, tá, que nós temos os mineradores, né, que são os escravos africanos, e também podemos observar que aqueles que fiscalizam o trabalho. O que está representado no segundo plano da paisagem, nós temos um pouquinho, né, ao redor algumas casas, ou seja, representa um pequeno vilarejo. Em sua opinião, por que surgiram núcleos urbanos próximos à região da mineração? Bem pensado. Por que será? Na realidade, eles ficavam ali, necessitavam dessa moradia, não é? Fazer o seu repouso, a sua parada. Então, na realidade, eles iam ficando e formando pequenos vilarejos. Eu até fiz um pequeno esquema aqui no quadro, tá? Fiz o desenho do mapa, o mapa do Brasil, tá? Coloquei a palavra ouro, pedras preciosas, porque no século XVII, logo depois, né, do trabalho comercial com os engenhos de açúcar no século XVI, houve essa expansão territorial com os bandeirantes. Bem, na página 246 do livro de História, nós temos esse texto. Abram, vamos fazer a leitura. Bem, a expansão do território. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Mas a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. Então, os bandeirantes
no final do século XVII, eles avançavam cada vez mais para o interior do nosso país. Deixava-se a parte do litoral e vinha-se cada vez mais para o centro, em busca, a princípio, com a atividade do gado, mas em busca das drogas do sertão. Aqui no livro indica, não é? Diz que as drogas dos sertões eram produtos silvestres de grande valor comercial, como cacau e castanha do Pará, que para eles eram tão preciosos, né? Aquela descoberta era de uma preciosidade comercial, produtos muito valiosos, produtos caros, importantes para eles. Mas eles acabaram encontrando produtos ainda mais preciosos, tá? Começaram a formar seus núcleos urbanos, como nós vimos nas páginas anteriores, formando suas casas e através das suas casas pequenos vilarejos. Tudo com a mão de obra escravizada, ou seja, o trabalho do minério era um trabalho que também tinha o acesso ao trabalho escravizado. Se dava através desse trabalho forçado, tá? Bem, mais abaixo pede para que analise o mapa, né? Este mapa aqui, onde fala sobre as atividades econômicas no Brasil no século XVII e século XVIII. Nós temos a legenda, né? Fazendo a demonstração de toda a atividade de mineração e a ida dos bandeirantes e colonizadores mais para o centro, para o interior do país. Essas duas atividades, atividade 1 e 2, peço para que vocês copiem no caderno, façam o cabeçalho, copiem no caderno do jeitinho que a Pro já ensinou em outras aulas e depois dê a resposta. Copie de caneta azul ou preta e dê as respostas. Quais atividades econômicas estão indicadas no mapa? Observe bem o mapa, leia, faça a observação da legenda e dê a resposta. De que maneira podemos relacionar essa atividade com a expansão do território brasileiro? Faça a releitura do texto, observe novamente o mapa e dê a resposta de vocês. Bem, vamos falar agora sobre a atividade que também será no caderno com um apontamento, tá? Esse apontamento que irá falar sobre os engenhos, que foi uma atividade no século anterior à mineração, no século XVI. No apontamento nós temos o texto engenho, os engenhos. No século XVI, o governo português decidiu montar no Brasil engenhos e produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Algumas regiões que hoje fazem parte do Nordeste brasileiro apresentavam clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Assim, o negócio prosperou. Bem, como nós já vimos em outras aulas, né? Contando com a mão de obra escravizada, teve um sucesso muito grande. Para trabalhar as plantações e nos engenhos, os portugueses trouxeram os africanos e os escravizaram. A venda do açúcar na Europa e o comércio de escravos davam muito lucro a Portugal e aos comerciantes. Tá? Então, eles aproveitavam, não é? Além de trazerem os escravos para fazer esse trabalho com a mão de obra escrava, eles também faziam o comércio dos próprios escravos. Os africanos escravizados realizavam atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar lenha, construir cercas e poços, ou seja, todo o trabalho, tá, de mão de obra pesada, difícil, era por conta dos escravos. Eles dormiam amontoados na senzala, local onde moravam, sem condições de higiene nem conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias formas de violência, como castigos físicos e até a morte. Então, nós podemos relembrar
que todas as atividades praticadas com os africanos, desde a viagem nos navios de uma maneira desumana, tudo o que faziam eram assim muito triste, muito difícil, muito pesado, muitos castigos, era realmente muito desumano. Muitos não suportavam essa situação e fugiam. Alguns eram recapturados e sofriam com mais castigo. Como nós aprendemos, né, em outras aulas também, eles não aceitavam, os africanos, eles não aceitavam essa condição de escravo e reagiam, mantinham suas culturas, né, seu conhecimento, fugiam para quilombos, mas infelizmente alguns deles eram recapturados e muitas vezes eram muito castigados e até morriam. Nós temos no apontamento duas imagens, né? A imagem que é uma imagem de onde eles comercializavam, né? Supostamente uma sala com os escravos sentados, e aqui de um moinho no engenho de açúcar. Na outra página que vocês também irão observar, cortar, colar no caderno com as atividades para responder. É uma imagem que mostra a fazenda onde tinha um engenho, com a plantação, o trabalho dos escravos, a capela, a casa grande, o engenho. Observe direitinho e façam, tá, as respostas, dê as respostas das perguntas abaixo. Nós temos 3 perguntas. A primeira pergunta: por que o governo geral, o governo português, resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Né? Qual foi o interesse do governo português cultivar a cana-de-açúcar no Brasil? Número 2, quais eram as condições de vida dos escravizados? Como é que os escravizados viviam, né, e passavam por toda essa situação? Terceiro, observe a ilustração dessa página. Por que era utilizada a mão de obra escrava de uma grande quantidade de africanos escravizados no engenho? Então, por que os senhores de engenho necessitavam tanto da mão de obra escrava? Não é? Essa pergunta ela pode ser também de âmbito pessoal, dentro do contexto já lido e dos assuntos já aplicados na aula de História. Eu desejo para vocês um bom estudo, espero que vocês façam a releitura, tá, do assunto, tanto sobre mineração no Brasil, como os engenhos no apontamento, tá? E logo estaremos fazendo a nossa correção. Um grande abraço e até a correção das atividades.